Agora aqui é o escritório, né? O escritório desse lado aqui, perto da cozinha. Vamos começar aqui. O escritório tem uma estrutura para segurar o gaveteiro com rodapé. Tem duas réguas de afastamento. O gaveteiro suspenso, né? Afastado aqui da parede, para poder correr eventual fiação aqui por trás. E tamponamento lateral. Aí tem o painel, está preso nas réguas de afastamento. Tamponamento lateral da bancada e o tampo da bancada. O tampo é ajustável na largura devido ao esquadro da parede. Isso é a bancada e as tomadas, né, que precisar passar para frente ou puxar fiação aqui para o computador, né, pode ser feito. Continuando aqui a parte inferior do lado da bancada. Vou começar aqui pela adega. A adega é feita montada numa caixa de com parafusos, né? Um painel, não é uma adega pronta. Aí tem uma base um pouco maior, que é para dar o mesmo tamanho do tamponamento. Então a base ela sai do tamanho do tamponamento. E as laterais da caixa, fechou a caixa da adega, depois é só fazer a distribuição interna dela, que é duas divisórias e as prateleirinhas, todas no sistema uniblock. E aí pode parafusar aqui do lado, se for o caso, para dar uma amarração melhor, e tamponar. Aí sim, o tamponamento segue a mesma profundidade da base, para dar esse efeito aqui. Aí a base por baixo pode, lógico, parafusar ela por baixo antes de montar, e fica mais estrutura. Aí vem o módulo tamponado, vem um fundo chapado na parede. Aí tem que passar a tomada para frente dele, né, para poder ligar a geladeirinha. E tampona do lado e o tampo superior. O detalhe qualquer, vai ter um vão entre os dois móveis, que é justamente, tem que seguir o vão que está no desenho, se não me engano são 5 centímetros, que está o afastamento lá no executivo. Depois vai vir uma divisão aqui, que a gente vai colocar uma divisória de vidro, bem nesse meio aqui. Colocou a prateleira de 25 e as duas portas. Aqui é dobradiça sem mola, portanto aqui vai dois sistemas de clique. Esse clique vai ser levado também pelo pessoal do suporte da montagem. 2 cliques, e essas dobradiças são sem mola para dar pressão, aliás, para não ter pressão na hora de abrir. Agora o nicho superior aqui. Esse nicho, o único detalhe dele é que tem um fundo duplo de 15. Esse fundo que está aqui é o fundo para montar a caixa misturando o madeirado com o padrão liso, né? Monta esse nicho primeiro, parafusa ele por trás do fundo, joga no tamponamento aqui na lateral da parede, e na frente tem um segundo fundo para quê? Porque depois que colocou ele, chumbou na parede, pode chumbar direto no fundo de 15, e aí esse fundo esconde os parafusos, fica sem o nicho limpinho, sem fixação por chumbador em L. Então utilizo o parafuso direto no fundo de 15. Termina o nicho, tampona ele com os tamponamentos. Seria esse o resultado final aqui do nicho. Essa estrutura aqui pode ser montada ela fora, né, para levantar ela inteira, e pode utilizar pino invisível também para facilitar ou auxiliar na sustentação. Vai ter os batentes de 25 aqui, que pode ser parafusado, né, por dentro ou por baixo até, para dar mais sustentabilidade. Ou utilizar nesse caso aqui, prender ele por cima aqui e utilizar os pinos, 1, 2, uns 3 ou 4 pinos nessa parte. Aqui é para chumbar eles na parede, né? Então depois pode colocar um fundo na frente para tampar os parafusos. Na frente para montar a mesma sequência,
Por isso que o ideal vai ter que utilizar parafuso mesmo por baixo para dar mais sustentação, porque senão vai ficar muito pesado. Só o pino não vai ser recomendável. Em cima vem um outro tampo, que ele tem uma usinagem. Segue a mesma teoria das portas da cozinha. Para os gatos brincarem aqui nessas passagens. E aí finalizando, tamponamento da frente. Vai vir encobrindo essas travessas, né, para poder dar sustentação. Também com 2 furos. E para finalizar, um ripadinho colado. Esse ripado já vem na medida, ele vem todo acabado. Só o outro lado que ele está no MDF cru, é o lado de trás, né? Então aqui em cima dá para colar tudo na Tech Bond para dar esse resultado frisado aqui. Importante dizer mais a estrutura. Se montar ele fora e vir chumbar ele aqui na parede, para que isso aqui não fique sem sustentação, o ideal é utilizar os pinos na parte de baixo da prateleira. Encaixar no pino e depois fixar na parede, né, pelo batente aqui. Aí depois, para finalizar o layout, tem umas prateleiras com metalon. Esse metalon, ele tem as pontas dele, vem com parafuso, que é justamente para prender ele na parede. E do lado de dentro aqui tem uma chavinha Allen, que é para travar. Então vai um parafuso direto na parede, ele vem por dentro, encaixa nele, que nem aquele tipo de louça de banheiro. Travou aqui. Depois vem as prateleiras, ou melhor, as prateleiras podem vir até antes, presas com pino invisível na parede. E o metalon vem na frente para dar uma segunda estruturada. Por dentro aqui, pode-se fazer uma fixação, colocar um suporte, cadeirinha aqui por dentro para poder fixar essas prateleiras. Porque para fazer essa fixação por fora não fica legal, vai ficar muito furo. Então tem essas duas opções, aliás, são 3 opções. Pode colocar uma cadeirinha, um zamaque preto por dentro aqui. Pode-se também fazer um furo de broca 8 no metalon, do lado de dentro, um furo de broca 8 só na parte de dentro, e colocar 2 cavilhas na prateleira e no metalon, para poder dar o apoio. E na parte de trás, pino invisível nas prateleiras. Então pode colocar cavilha aqui por dentro da prateleira e do metalon, que aí vai sustentar essa prateleira com tranquilidade. Seria esse o resultado final.